Queridos, bom dia, graça e paz. Novamente, mais uma satisfação estar aqui com vocês essa manhã. E antes de a gente começar a nossa pré-eleção, eu gostaria de apenas dar um breve testemunho. Ontem à noite, a gente deu uma escapulida e fui numa igreja, lá na Igreja Presbiteriana do Monte Santo. Na Igreja Presbiteriana do Monte Santo estava acontecendo um evento da mais alta importância. Margarete, você talvez já tenha ouvido falar, era o culto de despedida dela, né? Foi ontem à noite. E eu falei, Gabi, fica aí com as crianças novamente, eu preciso ir lá. E para mim foi uma grande alegria ver Margarete naquele culto, se despedindo, ela sendo ali enviada para o campo missionário, para o Azerbaijão. Margarete, ela foi da Missão Federal, né? E isso é uma coisa que enche muito meu coração de alegria, ver que da Missão Federal saiu missionários, eram pessoas que foram para o campo missionário, alguns que estão se preparando para o campo missionário, alguns que estão no seminário, alguns se preparando para ir para o seminário. Então são muitas pessoas que por ali passaram, que foram usadas, estão sendo usadas por Deus. Margarete está indo para o Azerbaijão. Teve uma outra chamada Jo, fez seminário, se preparando para ir para o campo missionário. Hoje está na Igreja Presbiteriana em São Paulo. Tarciso está no seminário nos Estados Unidos, se preparando para servir no Ministério Pastoral. Nós ainda temos Alfredo Neto se preparando para ser enviado para o seminário, ali no Seminário Presbiteriano em Recife. Então são coisas que... Sim, a Mari, né? E a Mari também foi enviada para o seminário, a Palavra da Vida ali em São Paulo. E a gente acompanhou esse processo. Então são coisas que enchem o nosso coração de alegria, ver que Deus tem levantado os seus para cumprir sua obra. E não somente existem esses que estão indo para algum local fora da sua cidade, né, natal, ou da sua cidade onde mora, mas existem tantos outros que por ali passaram que têm servido a Deus com seus dons, seus talentos nas suas igrejas. A gente louva o Senhor por isso. Então eu queria compartilhar essa alegria e esse testemunho com vocês. Queridos, nessa manhã a gente vai meditar no livro do profeta Daniel novamente, agora no capítulo 6. Eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 6 de Daniel. E vamos orar enquanto vocês abrem. Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã estudando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor me dê a graça, Deus, necessária, Senhor, para que possa transmitir a Tua Palavra com fidelidade, possa transmitir a Tua Palavra, Deus, de modo que venha edificar o Teu povo, que venha falar ao nosso coração, Senhor. Fala ao meu coração também, Senhor. Age, ó Deus, por meio de mim, age em mim, transforma a mim, Senhor. E através de mim transforma também outras pessoas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor por isso, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa última pré-eleção aqui no acampamento, eu quero contar para você a terceira parte das duas histórias que nós estamos refletindo nesses dias. A história de Corey e a história dos nossos 4 hebreus que foram enviados a uma terra estrangeira. Vamos começar primeiro com a história de Corey. Eu falei ontem que Corey foi enviada para o campo, 2 campos de concentração. Primeiro o campo de concentração na Holanda, o campo de Vught, e o campo de concentração de Ravensbrück, na Alemanha. Devido a um delator que denunciou a família Ten Boom e a sua operação proibida, por meio da qual ela foi responsável de salvar aproximadamente 800 judeus durante a perseguição nazista na Holanda. Eu falei ontem para vocês que, devido a essa delação, o pai de Corey, o senhor Casper Ten Boom, 10 dias após a sua prisão, ele vem a falecer de uma enfermidade.
Corrie também, no campo de concentração de Ravensbrück, perdeu a sua irmã, Betsy, mas não antes de ter pregado o evangelho para todos que ali abriram os ouvidos para escutar o que as duas irmãs, Corrie e Betsy, com uma pequena Bíblia contrabandeada para o campo de concentração, e como que elas pregaram o evangelho a mulheres que estavam nos seus últimos dias de vida. Ontem eu falei para vocês também que por uma providência divina, a prisioneira, ela foi então libertada e ela pôde sair do campo de concentração e retornar para sua casa na Holanda. Então ela retorna para a cidade de Haarlem, encontra ali seu irmão Willem, encontra sua irmã Nolly e ela novamente é acolhida na sua residência. Bom, a libertação ocorreu em 30 de dezembro de 1944, quando Corrie tinha agora 52 anos de idade. E aí você pode pensar que aqui se encerrou a história de Corrie, mas não se encerrou a história de Corrie. Na verdade é que nós temos apenas o começo de uma belíssima e grande história. Em 1945, já ao fim da guerra, ela abre um centro de reabilitação para pessoas vítimas de guerra na Holanda. Esse centro de reabilitação visava acolher, aconselhar, orientar pessoas que tinham sido vítimas, principalmente dos campos de concentração do qual ela mesma tinha sido vítima. Em 19 de junho de 1945, Corrie escreve uma carta para um homem chamado Jan Vogel. João Vogel tem sido o homem que o havia delatado, a sua família, para a Gestapo. E nessa carta que em 1945 Corrie escreve, ela escreve exata e precisamente com a intenção de dizer a ele que ela estava perdoado. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar pecadores, o havia ensinado que ela deveria perdoar também aqueles que o haviam ofendido. Então ele escreve essa carta para esse homem, o perdoando. E mas em 1946, quando ela tinha 54 anos, algo na vida dessa mulher vai mudar. Ela havia tentado, após a saída do campo de concentração, ainda retomar suas atividades. Conta, em sua pequena autobiografia, que quando ela chegou então na Holanda, alguém da resistência holandesa chegou na sua residência e disse: olha, nós temos uma correspondência altamente secreta e eu preciso da sua ajuda para entregar um oficial. E ela vai, novamente. Ela vai entregar aquela correspondência. Quando ela chega lá, ela encontra 2 soldados alemães e ela treme. E ela não soube lidar com aquela situação. Ela, por muito pouco, ela entrega uma operação secreta. Então ela sai dali e ela entende de que não era mais isso que Deus tinha para a vida dela. Deus tinha outros propósitos. E ela se lembra das palavras de Betsy no campo de concentração de Ravensbrück. Betsy dizia: nós precisamos falar do amor de Deus e as pessoas nos ouvirão porque estivemos aqui. Nós precisamos falar do amor de Deus e as pessoas nos ouvirão porque estivemos aqui. Então ele espera o fim da guerra e quando foi em 1946, aos 54 anos de idade, então Corrie viaja para os Estados Unidos para compartilhar a sua história. Então ela vai para os Estados Unidos, em Nova York, conta a sua história, prega o evangelho nos Estados Unidos. E aquela mulher que antes era uma mulher absolutamente simples, vivendo numa casa absolutamente simples, trabalhando numa loja simples, agora havia se tornado uma pregadora do evangelho. Ela se lembrava das palavras de Betsy, ela disse que a partir daquele momento o que ela haveria de fazer na vida dela era levar o evangelho e as pessoas o ouviriam porque ela esteve em Ravensbrück. Então, a partir de 1946 a 1983, no ano de sua morte, com 91 anos de idade, Corrie se dedicou incansavelmente a compartilhar o amor de Deus com as pessoas. E Corrie levou o evangelho a 61 países, incluindo países não alcançados da antiga União Soviética, ou como eram conhecidos os países da Cortina de Ferro. Ela se juntou com o irmão André, talvez vocês conheçam, levando o evangelho a países não alcançados, a países alcançados também, nos Estados Unidos, em todos os continentes esteve ela,
pregando incansavelmente o Evangelho, levando o Evangelho a 61 países. E então Deus, em 1983, quando ela possuía 91 anos, então Deus a levou para si. E finalmente ela, assim como o pai, foi liberta. Ela foi liberta. O que ela dizia, a verdade que ela levava, era a verdade que ela havia aprendido em Ravensbrück. Que Jesus pode transformar perdas em glória. Era essa a mensagem. Meus irmãos, quando eu olho essa pequena história dessa mulher holandesa, eu descubro que o grande feito dela não foi salvar aproximadamente 800 judeus, entre 1940 e 1944. Não foi. O grande feito dela também ainda não havia sido levar, durante os meses que esteve no campo de concentração, a palavra de Deus no campo de concentração. Deus ainda tinha mais para ela. A história dessa mulher continuou e ela levou até o fim da sua vida incansavelmente o Evangelho a milhares e milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir suas palavras. Quando eu meditava sobre isso, uma coisa veio ao meu coração, que eu aprendi com essa história, que Deus tem propósitos que vão além de nós mesmos. Deus tem propósitos que vão além de nós mesmos. Nem tudo que acontece com nossa vida tem a ver somente conosco. Deus tem propósitos que vão muito e muito além. E por conta disso eu gostaria de convidá-los então a olhar uma história aqui em Daniel capítulo 6, que também tem propósitos que vão muito além do próprio Daniel. Vamos ler aqui comigo. E você já conhece, eu gosto de ler textos longos, então vamos acompanhar o capítulo 6, tá? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma achou, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com seu próprio anel e com o anel dos grandes, para que não se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presente instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, ou dos primeiros fachos de luz do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e os leões já se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o rei, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, nessa manhã eu gostaria de ver com vocês brevemente essa história, a fim de que possamos nos concentrar um pouco mais em alguns detalhes. Então eu vou olhar um pouco mais rápido, e ao final eu quero olhar alguns detalhes que quase sempre nos passa desapercebido nessa história, mas que são detalhes muito importantes para que nós compreendamos que Deus tem propósitos que vão além de nós mesmos. Então minha intenção nesse dia não é extrair lições, tanto lições do exemplo de Daniel. Nós já fizemos isso no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou então Ananias, Misael e Azarias. Meu propósito hoje é observar que os propósitos de Deus a partir dessa história que aqui está narrada. Mas vamos primeiro entender o texto passo a passo. No versículo 1 a 4, nós temos aqui uma descrição de Daniel nesse momento, nesse reino, agora que nós não temos mais o reino da Babilônia. Nós estamos agora no período do reino Medo-Persa. No capítulo 5, capítulo anterior, nós descobrimos que há uma visão relatada no livro do profeta Daniel, de uma escritura na parede. Daniel interpreta aquela escritura. E naquele dia foi o dia em que o Ciro, ele invade a Babilônia e ele domina o império da Babilônia, depõe o rei da Babilônia. E aquele reino, então, da Babilônia passou a ser uma espécie de... Ela foi subjugada por um novo império. Agora o Império Medo-Persa. Nesse Império Medo-Persa nós tínhamos Ciro como o grande imperador. Quando a gente olha o versículo 1, nós observamos um outro nome, diz assim: pareceu bem a Dario. Existe uma grande discussão sobre quem é esse Dario. Existem duas possibilidades, e qualquer uma das duas possibilidades nos ajudará a compreender esse texto. Dario pode ser uma espécie de nome, de um segundo nome, ou um nome que se referia então ao próprio Ciro. Como se fosse um título, uma designação. Um título dinástico, como Faraó, ou César,
um título dinástico que se referia ao próprio imperador do Império Medo-Persa, Ciro. Essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade é que Dario fosse um título ao governador que ficou governando essa província da Babilônia durante o Império Medo-Persa. Em sendo esse o segundo caso, seria um título então para um governador chamado Gobrias. Ele havia sido general, que sob o comando de Ciro havia invadido a Babilônia e conquistado a Babilônia em 539 a.C. Esse Gobrias, então, ele ficou sendo uma espécie de vice-rei nessa província, que era uma província muito grande, do qual Ciro havia designado para que dela tomasse conta. Existem essas duas possibilidades. Mas o fato é que nós estamos aqui, relatados no capítulo 6, no início, isso é muito importante, no início do Império Medo-Persa. Quando a gente olha, então, o versículo 1 a 2, a gente vê uma coisa que faz muito sentido no início do Império. Dario, ele passou, então, a constituir as 120 sátrapas que estivessem sobre o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. O que ele estava fazendo? Ele estava organizando o Império. Ele acabara de assumir a província da Babilônia, e agora ele estava constituindo sátrapas e governadores sobre essa região. Dentre esses havia 3, que eles seriam 3 presidentes, dos quais os outros 120 sátrapas prestariam contas. E desses 3 havia um que se destacava. Diz o versículo 3 que o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, e havia uma razão por que ele se distinguiu. Diz o texto, versículo 3, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel se distinguiu porque ele era um homem fiel, porque ele era um homem excelente em todas as suas atividades. Daniel era um homem sério acerca do seu trabalho, nos negócios da província, mas ele era ainda mais sério em observar os propósitos de Deus na sua própria vida. Então ele era sério como um homem, como um líder no império, e ele era ainda mais sério como servo de Deus. Quando nós olhamos o versículo 4, diz o texto que não puderam achar em Daniel culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. É o nosso dever como cristãos, sermos pessoas íntegras de espírito excelente nos nossos afazeres. Sermos assim como Daniel. E Daniel, ele foi um homem que por causa da sua excelência, por causa da sua seriedade nos negócios da província, mas também por causa da sua seriedade e do seu serviço como servo de Deus, ele esteve durante todo o Império Babilônico e também, diz o final do capítulo 6 de Daniel, que ele também prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Persa. Nem o próprio Nabucodonosor passou tanto tempo no Império da Babilônia como Daniel, por causa do seu espírito excelente, por causa da excelência pelo qual ele tudo fazia. Então, meus irmãos, quando eu olho esse texto, eu começo a aprender que esse é o nosso dever como cristãos que vamos impactar a nossa geração. Primeira coisa, seriedade com os nossos afazeres. Excelência naquilo que nós fazemos. E principalmente, fidelidade para com Deus. Nós percebemos no versículo 1 ao 4, por causa da fidelidade que Daniel tinha e a seriedade que ele tinha como servo de Deus, Deus o honrou. E ele, então, se tornou presidente naquele recém-reinado constituído, o reinado Medo-Persa sobre a Babilônia. Mas quando a gente olha a partir do versículo 5, nós começamos a perceber que alguns homens não achavam ocasião alguma para acusar Daniel, mas se incomodavam com Daniel. Porque a integridade de Daniel incomodava, se tornava um obstáculo aos interesses desses homens. Ora, quando nós observamos a história da fornalha de fogo ardente,
Eu falei que a postura daqueles 3 hebreus incomodariam as pessoas ao redor deles, porque manifestava o pecado delas e constituía uma ofensa a elas. Mas aqui, a integridade de Daniel constituía um obstáculo aos interesses do mundo. Não era somente que ofendia, mas ele era um obstáculo. Na verdade, quando a gente olha esse relato, a gente descobre que Dario constitui Daniel como presidente exata e precisamente porque ele precisava de um homem íntegro para cuidar dos negócios do império. Havia muitas possibilidades de corrupção, havia muitas possibilidades de roubo, e a gente está percebendo que muitos desses homens tinham seus próprios interesses. Daniel, então, era um obstáculo. E porque Daniel era um obstáculo, por causa da sua integridade, esses homens, então, conspiram contra Daniel. Diz aí o versículo 6 que estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram. E a gente conhece a história. Eles chegam ao rei e pedem ao rei que baixe um decreto. E era um decreto que não se podia revogar. Não eram poucos os homens, diz que foram os sátrapas e os presidentes, convencem o rei de que esse decreto deveria então ser reeditado. Havia uma característica nesse decreto, é que ele duraria 30 dias. E o decreto dizia que qualquer um que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e preste atenção, e não a ti, que seja lançado na cova dos leões. Bom, ao rei Dario isso pareceu bom. Porque durante 30 dias ele seria tratado como um deus. Ele estava começando o seu reinado sobre a província da Babilônia. E pareceu a ele ser agradável durante 30 dias ser tratado como um deus. Ele assina então esse intérito, esse decreto. E aí acontece o seguinte, no versículo 10, a gente começa a se perguntar, e agora? O que Daniel fará? Daniel esteve na Babilônia por tantos anos, sendo um testemunho público sobre o seu Deus. Ele passou durante todo o império da Babilônia sendo um testemunho público sobre o seu Deus. Iria ele agora agir diferente durante 30 dias? Iria ele agora abrir mão dos seus valores? Abrir mão do seu testemunho? Daniel aqui tinha aproximadamente 80 anos, um pouco mais de 80 anos. Iria um homem idoso que havia servido a Deus e dado testemunho durante toda a sua vida agir diferente durante 30 dias? Vamos ver o que é que Daniel fez. Daniel, pois, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e ia em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. E preste atenção, como costumava fazer. Daniel não fez isso aqui de propósito. É porque ele costumava fazer isso. E os homens sabiam que ele costumava fazer isso, e é porque sabiam que Daniel iria, no primeiro andar de sua residência, de frente para Jerusalém, 3 vezes ao dia ele orava, e porque ele sabia que Daniel fazia isso, é porque procurava uma ocasião, então, para o pegar. Procuraram uma ocasião para o levar à morte. Mas Daniel, ele não iria abrir mão de dar o testemunho que ele sempre deu. Um autor disse o seguinte: o caráter cristão não é forjado na adversidade. Não. O caráter cristão é revelado na adversidade. Daniel não estava tendo seu caráter forjado. Não. Daniel estava tendo seu caráter revelado. Porque Daniel possuía caráter. Como diz o versículo 10, como ele costumava fazer. E deixa eu explicar uma coisa aqui a vocês. Existem muitos detalhes importantes no versículo 10, eu vou pedir a sua atenção, para que você possa compreender comigo o que é importante. Daniel estava 3 vezes ao dia orando com a janela aberta, e não é à toa que o versículo diz que era virado para Jerusalém. Meus irmãos, eu gostaria de lembrar a vocês de uma ocasião relatada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6. Você deve se lembrar comigo a história que o rei Davi propôs no seu coração o projeto de edificar um templo ao Senhor.
Mas o Senhor havia dito a Davi que não seria ele quem edificaria o templo, mas seria o seu filho Salomão. Davi chega a levantar as ofertas. E é muito bela a forma como Davi levanta as ofertas, porque ele diz a Deus que ele estava dando aquilo do qual ele havia recebido das mãos de Deus. Davi levanta as ofertas, mas não construi o templo. Salomão, então, seu filho, o seu filho que havia nascido de Batseba, aquele com quem Daniel havia cometido um grave pecado, seria Salomão aquele que haveria, então, de construir o templo em Jerusalém. Quando Salomão, então, constrói o templo em Jerusalém, no capítulo 6 de 2 Crônicas, há a oração de dedicação do templo. E é uma coisa muito bela na oração de dedicação do templo, que Salomão diz o seguinte, ele ora a Deus e ele fala, Senhor, quando o povo pecar contra ti, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade. E quando eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde forem levados e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais. Isso é muito importante. Salomão, na dedicação do templo, já sabia que o povo de Judá seria levado para um cativeiro. Na verdade, ele sabia porque o livro de Deuteronômio já profetizava que se o povo fosse desobediente, a última maldição prevista em Deuteronômio seria que eles perderiam a terra, seria levado para uma terra estrangeira. Salomão sabia disso, então ele ora na dedicação do templo. Senhor, quando o teu povo se converter e eles orarem virados para Jerusalém, Salomão pede, ouve dos teus céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Daniel, conhecendo então a história do povo, conhecendo a história relatada no livro de Crônicas, sabendo como o templo havia sido dedicado, sabendo da oração de dedicação de Salomão, ele está orando virado para Jerusalém. Ele está orando virado para Jerusalém, porque ele sabia que de Jerusalém viria a sua redenção, a sua esperança. Possivelmente, Daniel também conhecia uma outra passagem muito importante no livro de Isaías, capítulo 40. Eu vou pedir para vocês abrirem. Muito precioso Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 1. Diz assim um texto. É uma profecia. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Esse texto ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido porque um homem chamado João Batista, que foi o precursor do libertador, o Senhor Jesus Cristo, ele era a voz que clamava no deserto. E João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, quando João Batista disse que ele era a voz que clamava no deserto, o que João Batista estava fazendo, na verdade, era relembrando Isaías capítulo 40. Mas quando nós olhamos Isaías capítulo 40, a gente entende que Isaías capítulo 40 tinha um contexto imediato. Isaías capítulo 40 se referia à libertação do povo de Deus do cativeiro. Porque diz o versículo 3, já é fim do tempo da sua milícia. Vocês já receberam em dobro pelos pecados da mão do Senhor, e então viria a restauração, o resgate. Isaías capítulo 40 era uma palavra de consolação de Deus ao povo.
Era uma palavra de coração ao povo de Jerusalém. Já é fim do tempo da sua milícia. Isaías capítulo 40, então, era uma profecia de que haveria de chegar o tempo e de que o povo, então, finalmente seria liberto. E o versículo 3 ele é muito interessante. Porque quando diz o versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Porque existe uma voz no deserto. E por que o deserto? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Entre Jerusalém e a Babilônia, havia um deserto chamado deserto da Arábia. Quando o povo precisava ir de Jerusalém à Babilônia, ou da Babilônia a Jerusalém, eles contornavam o deserto. Porque era muito perigoso você cruzar um deserto. Não tinha água, não tinha alimento. Você poderia encontrar uma tempestade de areia. Então era comum você contornar o deserto da Arábia para fazer o percurso entre Jerusalém e a Babilônia. Mas quando nós lembramos aqui dessa dedicação do templo de Jerusalém, quando Daniel estava então virado para Jerusalém, na verdade Daniel estava virado para o deserto. E quando ele lembrava de Isaías capítulo 40, ele sabia que era do deserto, cruzando aquele deserto para o qual ele estava virado, que o seu libertador viria. Por isso que o versículo 3 nos diz que todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares acabrosos aplanados, e a glória do Senhor se manifestará. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: será do deserto, cruzando o deserto, em linha reta, e não importa se há vales, se há outeiros, se há montes, se há caminhos tortuosos, isso não será impedimento para Deus, o Deus que virá de Jerusalém para libertar o seu povo do cativeiro. Esse é o contexto de Isaías capítulo 40. E no final do versículo 11 do capítulo 40, o texto diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio, as que amamenta ele guiará mansamente. O final disso é que ele será como um pastor que apacentará o seu povo, quando finalmente chegar o dia da libertação. Então, no primeiro ano de Dario, ou no início do império do reinado de Dario, estava Daniel virado para Jerusalém, orando. Lembrando da dedicação de Salomão, referente ao dia que Deus libertaria o seu povo. Estava Daniel virado para o deserto da Arábia, esperando o dia que Deus viria cruzando o deserto para libertar o seu povo. Era isso que ele estava fazendo. E diz o texto como ele costumava fazer. Eu quero chamar a atenção para vocês agora do capítulo 9 de Daniel, por gentileza. Faça um esforço aí para vocês terem atenção nisso. É muito importante esses detalhes. Versículo 1 diz assim, capítulo 9, versículo 1. Vou ler, tá? No primeiro ano de Dario, o mesmo rei, Dario, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os negócios dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei ao rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Sabe por que Daniel estava orando 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, no primeiro ano do reinado de Dario? Porque ele havia lido o livro do profeta Jeremias e sabia que estava chegando o tempo da libertação do povo de Israel. É isso que ele diz. Ele leu o livro do profeta Jeremias e viu que o tempo da assolação de Jerusalém seria de 70 anos. E ele se voltou em oração, em súplica, em pano de cinza e saco, pano de saco e cinzas. Por isso que Daniel estava, no início do reinado de Dario, desde o primeiro ano, virado para Jerusalém, orando e suplicando. Isso chamou a atenção dos governadores, dos sátrapas, e por isso eles intentaram contra a vida de Daniel. O que Daniel faria? Como ele costumava fazer, ele continuou orando, aguardando a libertação. Quando a gente continua nesse texto, nós vamos descobrir então que esses homens, versículo 11, aqueles homens foram juntos, versículo 11 agora, Daniel 6:11, tá? Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do intérprete real lhe disseram:
não assinaste um inquérito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Meus irmãos, aqueles homens queriam impedir Daniel de orar. Não sabiam eles, que Deus tinha um propósito muito maior, que ia muito além do que com o próprio Daniel. A libertação do povo de Deus estava chegando. Daniel não poderia parar de orar. Os planos de Deus não seriam interrompidos. Eles acham, então, que eles colocariam fim a essa história. E nós conhecemos como se seguiu o texto. Versículo 16 diz que o rei ordenou que trouxesse a Daniel e os lançasse nas covas dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Não sabia Dario que Deus o livraria. Não somente a Daniel, mas chegaria o tempo em que libertaria todo o povo de Deus da Babilônia. Versículo 19, então, diz o seguinte: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Meus irmãos, na primeira luz do dia, ao raiar do sol, correu Dario para a cova, onde havia uma pedra. Assim como as mulheres na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na primeira luz do dia, elas correram. Dario e as mulheres, no dia da ressurreição, achavam que encontrariam a Daniel e o Senhor Jesus Cristo mortos. Mas o Dario descobriu que aquele que deveria estar morto, vivia. As mulheres descobriram que aquele que estava morto, vivia. Foi isso que Dario encontrou. Quando ele então move a pedra, Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante deles. Meus irmãos, quando eu olho essa história, eu só me lembro da história do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem íntegro, reto, fiel, sem pecado. E que encontrou a oposição daqueles que buscavam um meio de o matar. Não sabiam aqueles que Deus tinha propósitos que iam além do próprio Senhor Jesus Cristo, da própria vida do Senhor Jesus Cristo. Assim também foi com Daniel. Essa história me lembra a história do Senhor Jesus Cristo, porque Dario foi à cova onde ele havia colocado uma pedra e havia selado com o seu anel. E na tumba onde Jesus Cristo foi colocado, também moveram uma pedra pesada para se certificar de que dali ele não sairia. Assim como Daniel, que ao fim, ao romper do dia, foram até a sua cova, achando que ele estava morto, e se surpreenderam que ele na verdade estava vivo. Assim foi com o Senhor Jesus Cristo. Ao terceiro dia, aquelas mulheres encontraram Cristo vivo. Porque Deus tinha propósitos que iam além do próprio Cristo. Deus tinha propósitos de fazer dele o Redentor, aquele que haveria de trazer a redenção ao povo de Deus. Bom, quando a gente olha a continuação desse texto, no versículo 25 a gente vai ver o que aconteceu. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Meus irmãos, Dario naquele dia aprendeu que existe um Deus vivo. Um Deus vivo porque ele não poderia ser subjugado pela morte. A morte não poderia deter a esse Deus. E não somente ele é o Deus vivo, mas é um Deus cujo reino não será destruído jamais e cujo domínio não terá fim.
Esse é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Daniel foi o Daniel quem teve a visão de que havia uma pedra que era cortada de um monte, que destruía todos os reinos dessa terra e cujo reino era eterno. Esse Daniel é o mesmo Daniel que um pouco adiante vai ter uma visão de alguém como o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Daniel viu o Senhor Jesus Cristo nas nuvens no dia do seu retorno. Vocês leiam um pouco mais adiante o livro do profeta Daniel. Vocês encontraram essa visão maravilhosa que Daniel tem do Senhor Jesus Cristo vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Meus irmãos, essa história nos mostra exatamente que esse Deus que reina eternamente, diz o versículo 27, ele livra e salva. O nosso Deus que reina eternamente, ele é o Deus que livra e é o Deus que salva, porque ele é o Deus vivo que a morte não pôde detê-lo. Daniel provou da salvação que vinha da parte de Deus. E Dario aprendeu que esse Deus é o Deus que salva. Então diz o versículo 28 para a gente caminhar para o fim. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, no reino de Ciro, o persa. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa aqui a vocês. Por gentileza, preste atenção. Esses acontecimentos, Daniel na cova dos leões, como eu bem falei para vocês, aconteceu no início do reinado de Dario. Porque ele estava constituindo, justamente no início do seu reinado, os sátrapas, os governadores, os presidentes sobre o seu reino. Eu falei para vocês no capítulo 9 que no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel havia entendido que estava chegando o fim do exílio da Babilônia. Foi exatamente no primeiro ano. E então ele, virado para Jerusalém, começou a orar. No capítulo 9 há uma descrição do tipo de oração que Daniel estava fazendo. E a oração que Daniel estava fazendo era a oração pela libertação do povo de Deus. Quando a gente pega essa história, da história de Daniel na cova dos leões, a gente descobre que ela termina com um decreto. Um decreto que em toda parte se fizesse saber que o Deus de Daniel é um Deus que deveria ser honrado e respeitado. Ele era o Deus vivo que libertava. Meus irmãos, isso aconteceu provavelmente em 538 a.C., que foi o início do reinado de Dario. Dario e Ciro, eles conquistam a Babilônia em 539 a.C. No ano seguinte, inicia seu reinado então sobre a Babilônia, e é onde esses acontecimentos se dão. Aqueles sátrapas achavam que eles encontrariam apenas uma forma de eliminar um inimigo, Daniel. Não sabiam eles que eles estavam fazendo parte de um plano maior, de um propósito maior. Naquele mesmo ano, então, o decreto de Dario, faz com que o nome do Deus de Daniel fosse divulgado agora, não mais sobre o antigo império da Babilônia, mas agora sob o império Medo-Persa. E o próprio Ciro, em 538 a.C., naquele mesmo ano, conforme a gente lê no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele então finalmente decreta que o povo de Israel estaria finalmente livre e eles retornariam para a terra de Jerusalém. Foi isso que aconteceu naquele ano. Então, quando a gente olha essa história, eu gosto de pensar que a história de Daniel da cova dos leões não tem a ver somente com Daniel. Deus tinha propósitos que iam muito além de Daniel. Não se tratava apenas de como Daniel queria libertar, salvar um servo seu. Não. Se tratava de como Deus haveria de usar essa história, que haveria de mostrar que o Deus de Daniel era o Deus que salva, para que Dario, então, conhecesse o Deus de Daniel, decretasse um decreto que fizesse o nome do Deus de Daniel conhecido por todo o império Medo-Persa, ao fim do qual o próprio Ciro haveria de conhecer o Deus de Daniel e decretar que o povo de Deus, então, seria liberto e teria o retorno à sua terra, a terra de Jerusalém. Essa história, na verdade, ela vai continuar, assim como a história de Corrie. A história de Corrie não acabou no dia que ela foi liberta do campo de concentração de Ravensbrück.
E a gente sabe que a história ela foi liberta por um erro. Na verdade, não foi um erro, foi uma providência divina. Mas ali era o começo de uma outra história. Uma história que levaria milhares de pessoas a conhecerem o Deus que salva, o Deus que liberta. Essa história aqui de Daniel, que começa com Daniel na cova dos leões, terminaria naquele mesmo ano, com um decreto que levaria o povo de volta à terra de Jerusalém. E essa história ela continua. Você pode ler o livro de Esdras, você pode ler o livro de Neemias. E como o povo de Israel volta para construir os muros de Jerusalém, e como o povo de Israel retorna à sua terra, louvando e cantando e adorando a Deus, para construir agora o templo de Jerusalém. De como aquele povo novamente é plantado na terra de Jerusalém, e dentre aquele povo nasce o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Que seria então um outro libertador, um outro redentor. Não é à toa, meus irmãos, que quando João Batista ele foi dizer quem ele era, ele lembrou dessa história. Olha, eu sou aquele que sou o precursor de coisas que vão acontecer que são maiores do que eu mesmo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz que está clamando no dia da libertação. O Senhor Jesus Cristo vem como libertador. E hoje nós estamos aqui no domingo da ressurreição, justamente lembrando que o nosso Deus é o Deus que livra, é o nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o pastor das ovelhas, ele é o redentor. Ele é o Deus de Daniel, é o Deus da Corey, é o nosso Deus. É o Deus que vive, ele é o Deus vivo. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa manhã, deixar apenas uma aplicação. Mas por que apenas uma? Porque eu gostaria que você lembrasse dela e dela nunca se esquecesse. Que Deus tem propósitos maiores do que nós mesmos. Deus tem propósitos maiores do que nós mesmos. Nem tudo que acontece com a nossa vida ou ao nosso redor tem a ver conosco. Deus permite que coisas nos aconteçam, porque Deus tem propósitos muito além. E louvado seja Deus de nos permitir fazer parte desses propósitos. A Corey, talvez ela não soubesse porque ela estava passando por aquilo. Depois ela entendeu que Deus tinha um propósito de levá-la às nações. E as pessoas a ouviram porque ela esteve em Ravensbrück. E ela teve a grande oportunidade de levar essa mensagem. E como Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que liberta. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos o livro do profeta Daniel. Meu Deus, de compreender, Senhor, que esse evento, Senhor, o evento Daniel na Cova dos Leões, não foi por acaso, não dizia respeito apenas a Daniel. Seria um evento usado por Ti, Senhor, para trazer libertação a todo um povo. Para fazer com que todo o povo voltasse a Jerusalém e as suas promessas, muito e preciosas promessas, Senhor, se cumprissem na vida desse povo. O Senhor era aquele que viria como libertador. Era o Deus que Daniel orava e aguardava a libertação. E o Senhor o usou no seu sofrimento e na sua dificuldade, ó Deus, para ser instrumento, Senhor, para que o povo fosse liberto. Deus nos ensina essa preciosa lição e que dela jamais nos esqueçamos, Senhor. Que o Senhor me ensine que essa preciosa lição eu jamais esqueça. E que Deus tem propósitos na minha vida que vão além de mim mesmo. Que Deus tem propósito na vida de cada um aqui presente, Senhor, que vai além deles mesmos, Senhor. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida não diz respeito a nós. A nossa vida diz respeito a Ti, Senhor. Porque somos instrumentos Teus, servos Teus, usados por Ti, para um propósito, Senhor, de levar o Evangelho e trazer salvação a todas as nações. Deus, louvado seja o Teu nome. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu dar um pequeno aviso. Ali atrás, ao lado do bebedouro, eu pedi para a Mariana colar 11 folhas numa janela. Essas 11 folhas contam a história, cronologicamente, de Corey. Desde o início, desde o seu nascimento, até quando ela morre aos 91 anos de idade. Não havia como eu contar tudo sobre a história de Corey aqui. Mas de 1946, aquelas folhinhas vão relatar
todas as ocasiões, todos os países, a cada ano que Corey visitou, levando a mensagem do Evangelho. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Você vai descobrir que a principal missão dela, na verdade, começou aos 52 anos de idade. E frequentemente é isso que Deus faz conosco. Quando a gente acha que não temos mais nada para fazer pelo reino de Deus, Deus ainda nos mostra que tem uma missão para nós. Vai lá e depois vocês leem, tá? Vocês têm o restante do dia para isso. Os abençoe.